Olá, olá para todo mundo que está assistindo. Eu sou Jean Prado, vou começar me descrevendo. Eu sou uma pessoa não binária, também sou uma pessoa branca. No meu rosto tem barba, estou usando um óculos de grau com uma armação transparente. Também estou de touca. Tá frio aqui em São Paulo quando eu estou gravando esse vídeo. Espero que quando vocês estiverem assistindo, esse frio já deixou a gente. Estou usando uma regata canelada de gola alta e atrás de mim tem uma parede, parte dela é pintada, tem um círculo turquesa, com uma faixa retangular amarela na base, que sustenta, alguns quadros, também tem uma planta e o resto da parede é branca. Queria começar agradecendo a equipe da Programaria pelo convite de estar aqui nessa jornada de dados, ampliando as fronteiras. Espero que vocês estejam tendo ótimas reflexões e aprendizados com todos os conteúdos maravilhosos que vocês estão vendo. Obrigado também por estarem aqui. E hoje eu quero contar um pouquinho da jornada que eu venho liderando em uma organização do terceiro setor, de transformação digital e cultura de dados, contar um pouquinho dos aprendizados, desafios que eu tenho visto. Mas antes queria me apresentar. Prazer, sou Jean. Como eu falei, eu sou uma pessoa não binária, eu uso todos os pronomes. Eu acredito muito, no poder do coletivo para encarar desafios complexos. Eu sou uma pessoa que é apaixonada por facilitação de conversas. Acredito que é colocando diversas perspectivas e vivências diferentes, a gente consegue construir coletivamente ferramentas, tecnologias que não sejam nem digitais para ajudar a gente a transformar a realidade. Eu vejo a tecnologia, e aí agora sim, a tecnologia digital enquanto aliada, para ajudar a gente a trilhar esse caminho, embora a gente precisa ter muito cuidado em saber as regras do jogo, saber quem tem mais poder, menos poder, quem está sendo deixado de fora, para conseguir, de fato, aproveitar o melhor da tecnologia sem que a gente seja cooptado por outros interesses. Também sou co-organizador da Arley de São Paulo, que é uma organização que visa trazer mais diversidade de gênero na programação, especialmente na linguagem R. Eu também sou coordenador e sênior de transformação digital no Greenpeace Brasil, e é nessa jornada aqui que eu vou focar. Primeiro, eu queria falar um pouquinho desse termo, transformação digital, que é um termo que, sendo bem sincero, eu não sou muito fã, que foi muito banalizado, né? Junto com Big Data, inovação e até outras coisas fora da tecnologia, né? Mindfulness, empoderamento. Então, eu sei que eu chegar aqui e falar, sou coordenador de transformação digital. Tem quase o mesmo peso de eu falar que eu sou coordenador de, sei lá, gratidão, porque é uma palavra que realmente, por si só, um termo que por si só não diz muita coisa. É um termo que designa aí, né, um processo que começou há mais de uma década, então não é nada novo. É, inclusive, não vejo que é mais uma escola, se a gente olhar para tal, do mercado, né, vantagem competitiva e coisas assim. Mas em 2023, muitas empresas e organizações já nasceram digitalmente maduras, já nasceram, inclusive, com um core de negócio, um objetivo que ele já é digital, uma atuação que ela já é digital por si só. Então, não é como várias outras empresas e organizações mais antigas que ou nasceram com uma abordagem digital mais antiga, ou realmente não tem o digital como core. E nesse sentido eu vejo que a transformação digital ela é uma forma, um método de aproveitar melhor a tecnologia para ter mais impacto, de acordo com o que a sua organização quer causar. No Greenpeace, que não é uma organização de tecnologia por si só, né, é uma organização socioambiental, isso não significa virar uma startup ou entrar no metaverso ou qualquer coisa do tipo, mas sim entender que vai ajudar a ampliar o nosso impacto aí lá fora.
Então, queria começar o que o Greenpeace Brasil faz, por mais que seja redundante, como não é a transformação digital pela tecnologia em si, e sim o que vai ajudar a trazer mais impacto para a organização. Acho importante delinear aqui alguns pilares do Greenpeace para a gente entender quais escolhas de uso da tecnologia foram feitas para justamente ampliar essa atuação. Eu gosto dessa imagem para descrever a atuação do Greenpeace Brasil. Ela é bem representativa de muita coisa que a organização promove. Então, o Greenpeace é uma organização socioambiental que trabalha com campanhas de mobilização para várias questões ambientais. Nessa foto, por exemplo, foi uma ação que a gente fez contra uma empresa que por uma investigação do próprio Greenpeace, a gente descobriu que estava fornecendo máquinas que estavam sendo usadas em garimpo, e aí a gente foi lá falar, oi, não é legal fazer isso, e a gente também aproveitou para contar para todo mundo o que estava acontecendo, para as pessoas se mobilizarem, pressionar essa empresa, para também falar, oi, não é legal fazer isso. Então, Greenpeace está no próprio site. Ele luta por um mundo mais verde, justo e pacífico para todas as formas de vida. Faz isso por meio de campanhas de mobilização, principalmente sobre a Amazônia e justiça climática, por meio de investigações, denúncias, pressão política. E outro fator que não sei se é tão conhecido assim sobre o Greenpeace é que é uma organização financeiramente independente. Então, é financiada exclusivamente por pessoas físicas e fundações. Então, o Greenpeace não aceita dinheiro de empresas ou governos, justamente para manter a independência de atuação. Aproveito para fazer um mini jabá, se você se identifica com a causa e consegue apoiar financeiramente, é super bem-vindo a fazê-lo. O site está aí na tela. A atuação do Greenpeace. Mas foi desde janeiro que eu aceitei o convite para liderar essa frente de transformação digital, e nesses últimos meses a gente tem refletido muito o que é que a gente quer transformar, como que a gente quer fazer isso. E muitas discussões giram em torno de fato, é, aproveitando os métodos e abordagens modernos e digitais, quais são os jeitos mais eficientes e mais rápidos às vezes, ou às vezes mais demorados, mas com mais impacto, ou às vezes que a gente testa rápido e aprende rápido e aí volta lá e faz. Um jeito mais eficiente de chegar onde a gente quer, então sem mudar o propósito, sem mudar a atuação da organização, mas usar várias técnicas que ajudam a gente a chegar lá mais rápido ou de forma eficiente. Bom, e para isso a gente escolheu duas áreas de foco. A primeira é a inteligência de dados, o que o mercado também chama de BI, ciência de dados, e vocês também são bem especialistas nesse assunto. Para o Greenpeace, isso significa olhar para quem a gente está atingindo com as nossas campanhas, como que essas pessoas estão reagindo, o que a gente esperava, como que a gente pode melhorar. Então, olhar para os dados que a gente tem, tanto dos resultados do que a gente faz, mas também de escuta social, enfim, para entender como que a gente pode ter mais relevância e ter mais aderência ao dia a dia das pessoas, entender como que a gente pode chegar em quem a gente quer chegar, em quem a gente vê que pode se mobilizar junto com as nossas causas. Eu falei de independência financeira, então também vai nesse sentido, de entender como que a gente pode chegar em quem quer doar para a gente financeiramente, aí quem não conseguir doar, apoiar de outra forma. É, e também outra frente é de sistemas de mobilização. O que que eu quero dizer quando eu falo sistemas de mobilização? São duas outras frentes específicas. Uma delas é CRM, então também um termo bem conhecido para quem é da tecnologia, uma sigla para Customer Relationship Management. No Greenpeace, como não, a gente não vende nada, é, a gente chama de relacionamento com apoiadores.
Então, falando de construção de jornada, de apoiador, de comunicação, engajamento, de aprofundar em assuntos que a gente trabalha, de trazer novas perspectivas, de acordo com a jornada mesmo de cada pessoa com a organização. E também fala do nosso site. É, fala de abaixo-assinados que a gente promove no nosso site, fala de páginas informativas, experiência do usuário, acessibilidade, SEO. Então, essas duas frentes a gente viu que cuidar mais delas e de formas diferentes ajudariam a gente a ter mais impacto. E aí, falando um pouco da jornada em si, algumas escolhas que a gente tomou. Essa área de transformação digital que foi criada, ela não é nova, ela pega frentes diferentes que estavam acontecendo em áreas separadas e colocam no mesmo lugar. Então, é criada uma área transversal para que seja possível olhar para toda a organização e oferecer serviços que gerem valor, que tragam, de fato, entregáveis e resultados que ajudem as áreas a alimentar e melhorar suas estratégias. E aí, falando de estratégia, um movimento que a gente também percebeu muito foi esclarecer que estratégia era essa, onde a gente quer chegar, como que a gente vai medir o sucesso, a gente quer usar dados para quê, das ferramentas e sistemas que a gente tem, qual que é a nossa ambição. Então, olhando para o nosso site, por exemplo, o que que a gente quer que as pessoas façam no site, que as pessoas recebam, sintam, é, quando elas entram no nosso site. E também fala sobre esclarecer necessidades das áreas, que elas precisam, e além disso, olhar não só para o que elas pedem, mas o que está por trás do pedido. Então, quando uma área chega e fala, eu quero tal coisa, tá? Mas você quer tal coisa para quê? Isso vai ajudar você em quê? O que que você espera com isso? Justamente para refinar o pedido e olhar para o que vai gerar valor de fato a partir de alguns métodos e abordagens digitais específicas que a gente testa. E aí aqui eu vou falar de algumas delas, mas sem foco diretamente no método em si, porque acho que métodos existem milhares, que funcionam para uma organização e não funcionam para outra, mas para ilustrar a jornada que a gente fez, mas o foco nosso ele nunca é no método em si, sim como o método ele pode ser adaptado para ajudar a gente a chegar onde a gente quer. Então, uma das frentes é a própria gestão de projetos, gerenciamento de tarefas, de forma sistematizada. Por enquanto, no time mais técnico, no time de transformação digital, linkando isso com nossos objetivos, olhando para a equipe como um todo. Algo que é super corriqueiro e pode parecer até bobo, para muita gente, mas quando a gente fala de transformação digital, não existe uma linha de chegada ou um ponto que é o mesmo para todo mundo. Então, olhar para como que a gente estava, de fato, organizando o nosso trabalho e linkando isso com onde a gente quer chegar foi bem importante para ser mais estratégico. Acho legal também falar de automação e fluxos de dados, então muitos processos, sei lá, alguém inserir dados manualmente em uma planilha, pegar a tela, colocar e ficar copiando lá, para muita gente é um pesadelo. É, lembrar que isso ainda acontece, mas eu sei que muitas pessoas que estão assistindo já passaram por isso recentemente, ou já viram isso recentemente, então é, a gente também costuma apoiar nessa automação e entender como, mesmo que não dê para construir algo super robusto e complexo, conectando sistemas, dê para, sei lá, quando alguém coloca uma planilha numa pasta de Google Drive, essa planilha se lida automaticamente e os dados tratados e virar alguma outra coisa. Outro conceito legal que a gente vem testado é o de MVP, né, o mínimo viável. Então, olhar para o resultado enorme, para o resultado amplo,
que alguma área que atingir ou que a gente acha que vai ajudar e ir testando isso dentro de pequenos entregáveis, validando isso para ver se de fato vai ajudar. E outra frente bem importante que a gente tem cuidado é a de documentação e mapeamento e organizações de sistemas. Eu vejo que muitas organizações que não são digitalmente maduras implementam sistema atrás de sistema, achando que é a ferramenta que vai resolver, e aí isso cria vários outros problemas, porque quando você implementa uma ferramenta, a regra da ferramenta, aí ela deixa de funcionar, deixa de ser atualizada, ou a pessoa que implementou sai, e aí você olha e fica, o que que eu faço com isso? E cria mais penduricalhos e coisas que mais atrapalham realmente do que facilitam. Então, olhar para quais processos, quais regras essas ferramentas tomam, quem usa, como usa, o que conversa, o que não conversa. Fazer de fato esse mapeamento tem ajudado a gente a entender o cenário como um todo. E aí aqui eu quero mencionar outros métodos também que a gente ainda não implementou, não sei se vamos implementar um dia. Eu coloco aqui porque são métodos que também são bem conhecidos pelo mercado. O uso de OKRs, né, objetivos e resultados-chave, o uso de vários conceitos e várias cerimônias ágeis, que tem muito seu valor, sem querer fazer o trocadilho com a palavra valor. A gente viu que ia dar mais trabalho para implementar do que o resultado que ia trazer por enquanto. Quem sabe daqui a um ano eu vou voltar aqui e vou falar, nossa, salvou a nossa vida. Mas por enquanto é algo que a gente tem feito pequenos testes, mas sem olhar também de uma forma sistematizada. E os desafios que a gente tem visto nisso tudo, acho que um inicial que até é engraçado é que falar de transformação digital e implementar algumas abordagens digitais, eu vejo que isso gera quase uma crise de identidade em muita gente, do tipo, não, mas isso daqui eu já sei fazer, minha área faz isso há 5 anos, então a gente está bem. Porque a tecnologia não é o core, né? Que nem eu venho repetindo muitas vezes aqui, então quando é, quando a gente vê a tecnologia para facilitar processos e para modernizar, muitas vezes as áreas elas têm seu próprio funcionamento, suas próprias regras, que quando a gente precisa rever e mudar, pode ter uma certa, não digo nem resistência, embora também, mas uma certa, de fato, crise de identidade, do tipo, mas se eu mudar isso daqui, eu vou deixar de ser quem eu sou? Será? É, quase uma reflexão existencial agora, né? É, acho importante falar também de que transformação exige tempo, e não só tempo, mas espaço. Então, naturalmente, a gente precisa fazer menos coisas do que a gente faz, e abrir espaço para mudar, abrir espaço para implementar novas rotinas, rever processos, e isso exige que algumas coisas sejam menos prioritárias, vez ou outra. Acho legal abrir também aqui uma reflexão de que eu venho falando, mas a tecnologia ela serve para ajudar a gente a ter mais eficiência, mais impacto. Mas o que que é impacto, né? Como que a gente pode tangibilizar o impacto? Atingir 50 mil pessoas tem impacto, ou engajar 100 é muito mais impactante. Então, é curioso falar de tangibilizar o impacto, porque uma outra coisa que o mercado olha muito é o retorno sobre investimento. Mas quando a gente fala de organizações sem fins lucrativos, nem sempre existe um retorno palpável sobre o investimento. Porque mesmo que a gente dependa de doações, nem sempre o objetivo é conseguir mais doações. Então a gente tem que criar métricas tangíveis e intangíveis que ajudem a gente a medir esse retorno, medir o impacto, é, não só nas pessoas, mas no mundo aí fora. Outro desafio que eu vejo é tamanho de equipe mesmo. Muitas organizações que já são digitalmente maduras, posso estar me iludindo aqui, mas tem uma equipe. Às vezes nem
muito grande, mas com funções bem definidas, dentro da tecnologia e é uma coisa que eu já vi muito em terceiro setor, é uma função que faz mil coisas, inclusive que não olha só para a tecnologia, então naturalmente o cuidado, o tempo dedicado vai ser diferente, então a gente tentou separar melhor também algumas funções, e aí algum exemplo que eu posso dar de criar uma vaga de engenharia de dados, esse processo tão crucial para manter os fluxos de dados rolando, para que a gente consiga analisar, entregar valor para as áreas. É uma função que muitos de vocês aí sabem é muito complexa. Então, ter alguém que pensa exclusivamente sobre isso, que olha para as ferramentas mais modernas, que olha para as técnicas mais, não diria nem só avançadas, mas que mais tem relevância com onde a gente quer chegar, foi crucial para a gente organizar o fluxo do time de dados e organizar como que a gente ia entregar mesmo valor para as áreas. E os desafios eles não são ruins, a não ser quando eles travam todo o processo, então topar com eles exige um olhar bem cuidadoso para o que está por trás, que a gente quer de fato resolver, como que a gente vai fazer isso, quais são as diferentes perspectivas envolvidas. Então, queria terminar a apresentação falando que algo que tem, inclusive, me ajudado pessoalmente é o foco no processo em si, não só numa linha de chegada e olhar para, de fato, como a gente está medindo o sucesso, como que a gente está medindo a evolução do plano, a evolução do que a gente está construindo, como que a gente está revisando a estratégia a partir dos resultados que a gente está tendo. É, algo que eu gosto muito de fazer são pesquisas e escutas internas. Então, tanto pesquisa aberta, qualitativa, mas pesquisa estilo survey mesmo, de escolher opções e ajudar a gente a entender o avanço dentro de determinadas categorias e determinadas frentes de trabalho. E também trocas com pares, tanto pares de outros times, tá dentro mesmo de reuniões de time, tá dentro de cerimônias de outros times, ajuda muito a entender como gerar o valor, porque você está imersa na atuação mesmo de outra área, mas também trocas com outros pares do mundo da tecnologia, do mundo das ONGs. Então, se você também quer trocar uma ideia e contar o que você tem visto de desafio, se você também passa por coisas parecidas, tem ideias, estou super disponível para tal. E quero agradecer também a oportunidade, a escuta. Minhas redes estão aí na apresentação, tanto o Twitter, que eu não falo nada sério lá, o Twitter nunca é, né, para algo sério. Então, não esperem assuntos tão relevantes quanto esse. Mas no LinkedIn, sim. Então, tô super aberto também para trocar por lá. Obrigado.